Gente, essa semana eu tava falando de escovação pra vocês, né? Falei de fio dental, como que passa o fio dental, falei do fio dental de forquilha, falei como que faz a escovação com os 3 movimentos básicos lá pra gente não esquecer, né? Tem tudo aqui no destaque detalhadinho pra vocês. E aí, no dia que eu tava falando sobre a escovação, eu comentei sobre o raspador de língua, né? E foi dele, e é dele que eu vim falar hoje. Bom, como eu falei pra vocês lá, a gente escova a língua, né? A gente foi ensinado a escovar a língua. Só que somente a escova com creme dental ali, ele não higieniza a língua corretamente, né? Não remove aquela massa branca que é chamada de saburra lingual, que fica ali presa na língua. E é essa massa branca que ela é cheia de restos de alimentos, de células mortas, de bactérias, né? É essa massa branca que causa o mau hálito. Então, a gente precisa remover essa saburra toda, né? E com a escovação, com a própria escova, ela não é tão bem removida. E aí é que entra o raspador de língua. Então, esse aqui, ó, é o mais simplesinho. Esse aqui eu acho que custa 3 ou 4 reais de plástico. Tem, assim, diversos modelos, né? De metal, de plástico, enfim. Você pode, por exemplo, até usar uma colher. Você pode, por exemplo, usar uma colher, né? Vai ter o mesmo efeito. Claro que você vai utilizar essa colher somente para isso, né? Você não vai lá raspar sua língua e voltar com ela pra cozinha. Mas o que eu tô querendo dizer tem uma infinidade de modelos no mercado e você vai utilizar ali o que mais se adequar para você, né? Uma coisa que a gente precisa estar atento é o seguinte: a língua da gente, não é todo mundo que tem a língua bem rosinha, né? Porque o que acontece é que muita gente utiliza o raspador de língua e fica ali raspando muito até conseguir fazer a língua ficar rosa. Mas não é todo mundo que tem a língua rosinha. Por quê? Nossa língua, ela tem diversas papilas, né? Que é onde que a gente sente o gosto. E tem algumas pessoas que têm essas papilas mais altas e isso dá um aspecto esbranquiçado na língua, o que é completamente diferente de ter a saburra presa na língua. Tá, então como que eu diferencio isso? Então a gente vai começar com a higienização, né? Então, o primeiro passo, o fio dental, depois faz a escovação e aí vem a língua, né? Então, você pode sim passar a escova na língua, que vai ajudar a desprender essa saburra. Claro que ela não vai remover completamente, mas ela vai ajudar a desprender. Enxágua a boca e depois entra com o raspador. Então, a gente vai passar o raspador ali na língua para poder sair aquela massa branca. E o que a gente precisa estar atento é em relação à força, que a gente não precisa sair raspando tudo assim, parece que vai arrancar a língua, não. É de forma leve, ao ponto que você consiga ver a saliva, aquela saburra, aquela massa branca saindo. Quando a gente faz isso, a tendência é que a nossa língua vai ficar seca, né? Porque a gente tá ali raspando e tirando toda a umidade dela. Aí você vai, bochecha de novo um pouquinho de água para poder umedecer a língua e raspa novamente com a mão leve, tá? Então a gente faz isso então a gente vai fazer esse processo ali 2 a 3 vezes, né? Passar o raspador, ver aquela saburra saindo, enxágua a boca e passa de novo. Sempre enxaguando a boca para poder umedecer a língua, né? Quando que eu sei que tá limpo? De repente minha língua não é uma língua tão rosinha. Quando você estiver raspando e estiver saindo a saliva incolor, né? Cor de saliva mesmo. Porque à medida que você enxágua a boca, tá hidratando a boca, tá enchendo de saliva novamente, quando você passar o raspador de língua, ele vai sair incolor, porque o que você tá raspando vai ser somente saliva. Enquanto estiver saindo esbranquiçado, é saburra, tá? De novo, atenção para força, porque não é força, é simplesmente passar de forma leve para poder sair o líquido, para sair a saburra. Quando a gente utiliza de força, porque aqui é a língua rosinha e tudo mais, a gente acaba agredindo essas papilas, né? Nessa agressão, a saburra, ela tende a grudar mais depois. E aí tem um efeito rebote, né? A gente fica com mau hálito, a saburra vai grudar mais, vai acumular mais e tudo mais. Então, é questão de jeito, né? Da mesma forma, a escovação. Se a gente usa a mão muito pesada, a gente vai acabar agredindo a gengiva, né? Então, na boca é a mesma coisa. É só mão leve. A partir do momento que tá saindo saliva mesmo, incolor, já tá na hora de parar. Outra coisa importante de se falar é que você não precisa enfiar esse bendito raspador ou enfiar a escova lá na garganta a ponto de fazer ânsia de vômito. Não precisa disso.
é até onde der. Você vai perceber, quando você colocar a língua pra fora, lá atrás, mais na língua, ela tem parecendo umas bolas maiores, que são papilas mais altas, né? Ali não tem necessidade de fazer. Então, você não precisa ficar lá fazendo força de, né, ânsia de vômito, tudo parecendo que vai botar tudo pra fora. Não, não precisa. É até onde você conseguir, sem fazer ânsia de vômito e fazer a higienização. Aí, olha só, vou deixar esse exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que que é uma língua saudável, o que que é uma língua limpa, né? Então, todas as vezes que vocês forem fazer a higienização de vocês, principalmente da língua, vocês vão focar nesse grau 0, que é o grau onde não tem nenhuma saburra. Mesmo que sua língua seja um pouquinho branquinha, no momento em que você estiver fazendo, sua saliva estiver saindo incolor, significa que ela está limpinha, que ela está no grau 0. Aí, por último, eu vou deixar pra vocês aqui como que faz. Então, se você tiver um pouquinho de nojo, pode pular.